Olá, continuando então, aqui a gente vai definir formalmente o que é uma equação diferencial ordinária, classificá-la quanto à ordem, identificar a função incógnita, a variável livre e definir o que é uma EDO linear. E depois a gente vai falar sobre a solução da EDO. Então, é basicamente a continuação da introdução do vídeo anterior que nós fizemos. Então, nós podemos dizer aqui, olha, formalmente, uma EDO, como eu já falei para vocês, é uma equação que envolve uma função de uma variável e as suas derivadas. Formalmente, nós vamos escrevê-la dessa forma. Aqui eu coloquei a derivada mais alta, no caso é a derivada enésima, então a gente pode dizer que essa EDO é de ordem n, tá? A ordem vai ser a derivada mais alta. A função incógnita, no caso aqui vai ser x de t, observa que é o x que está aparecendo dependendo de t, então essa é a função e as derivadas dela, né, que estão aparecendo aqui. Então nós dizemos que x de t é a nossa função incógnita, é ela que nós estamos procurando na EDO, e no caso aqui o t é a nossa variável livre. É isso que nós temos. A gente tem que sempre classificar a EDO, porque depois nós vamos aprender que, de acordo com a classificação, como que a gente resolve essa EDO. Qual é a melhor maneira de resolução. Uma outra definição que nós vamos ver é com relação à linearidade. Então, eu vou dizer que ela é linear se ela for escrita dessa forma aqui. Observa que, nesse caso, a função incógnita é o y, é o y de t, é ele que está aparecendo, né? Olha lá, y de t e as suas derivadas. Então, nós temos aqui, olha, ela é de ordem n, a derivada mais alta que aparece é a derivada enésima. A função incógnita, nesse caso, é o y de t. Então, a gente tem aqui função incógnita. É sempre bom identificar essas coisas. O t, no caso aqui, é a nossa variável livre. E nós temos que ela é linear porque a função incógnita e as suas derivadas são lineares. Por exemplo, se você tivesse alguma coisa assim, y' de t mais, vou colocar até uma constante, 5 cosseno de y de t igual a e elevado a t. Essa EDO aqui é não linear, porque o y de t está aparecendo numa composta aqui, tá vendo? Ele não é linear. Logo, essa daqui seria não linear. Quando não acontecer esse tipo de coisa, ela estiver escrita dessa forma aqui, a gente diz que essa EDO é linear. Então, eu vou até apagar isso daqui, ó, para não confundir vocês. Então, ela é linear se a função e as suas derivadas forem lineares. No caso aqui, o AN, vamos colocar assim, AI de t, com i variando de 0 até n, são conhecidas, são funções conhecidas. F de t também é conhecida. É isso que nós temos aqui. Vamos fazer então um exemplo, a gente vai classificar algumas EDOs. Então, vou pegar aqui, ó. Eu quero verificar a linearidade, a ordem, identificar a função incógnita e a variável livre. Aí peguei uma EDO aqui. Observa que ela não está escrita com aquela notação formal que a gente definiu na primeira tela, né, na primeira definição, mas seria só escrevê-la daquela forma. Assim, olha,
aqui, do jeito que eu defini formalmente a EDO. A gente pode escrevê-la desse jeito, é só isolar a função incógnita lá com a sua derivada mais alta e todo o resto que tiver desse lado da igualdade seria a nossa g. Então, nós poderíamos escrevê-la desse jeito, só para vocês identificarem que tanto faz escrever daquele jeito ou não, né? É uma EDO. Então, ela, na verdade, aqui ela já está, né, escrita. Essa aqui seria a g, ó, só está com a ordem trocada, mas nós temos a quarta derivada de x é igual a x ao cubo y' de x mais 1. Essa daqui seria a nossa g. Então, seria a nossa g de x, que é a variável livre, y de x, y' de x, y duas linhas de x e y três linhas de x. Essa daqui é a nossa g. Nós temos, então, a EDO escrita dessa forma. Quanto à ordem, o que a gente pode dizer aqui? A derivada mais alta é a derivada quarta, né? Então, nós temos que ela é de quarta ordem. Vamos ver se ela é linear. Ela é linear, e y e suas derivadas são lineares. Então, ela é linear. Y de x é a função incógnita. Y de x é a nossa função incógnita. E x, no caso aqui, é a variável livre. A gente aprender a classificar as EDOs. Vamos fazer mais uma. Vou pegar essa daqui. Y' igual a 2x. Y' igual a 2x. Então, a derivada, como não está explícito aqui, o y depende de x, tá bem? Então, nós temos aqui, ela é de primeira ordem, a derivada mais alta é a primeira, ela é linear, está aparecendo y' de x de forma linear, a função incógnita é y de x, é a função incógnita, e x é a variável livre. Vamos fazer mais um. Vou pegar essa daqui. Y, três linhas. Essa eu vou pegar de t. Y, três linhas de t. A quarta, menos t ao quadrado, y, duas linhas de t. A quinta, mais 4t y de t é igual a t elevado a t. Vamos ver o que nós temos aqui. É uma EDO, tem a função e as derivadas da função. A ordem, a derivada mais alta é a terceira, né? Então, ela é de terceira ordem. A função incógnita é y de t, ele que aparece com as suas derivadas. Então, y de t é a nossa função incógnita. E t é a variável livre. T é a variável livre. Quanto à linearidade, tem vários problemas aqui, né? A terceira derivada está a quarta, a segunda derivada está a quinta. Então, a gente diz que ela não é linear. Terceira ordem, não linear. É isso que nós temos. Vamos fazer outra. Essa aqui eu vou fazer com outra notação, a notação de Leibniz. Derivada segunda de y de x em relação a x, mais x²
derivada de y de x em relação a x, tudo ao cubo, menos 15y de x igual a zero. O que é que nós temos aqui? A derivada mais alta é a segunda, então ela é de segunda ordem. Ela é não linear também, porque eu tenho uma derivada aqui ao cubo, né? Então, não linear. A função incógnita é y de x. Função incógnita. E x, no caso, é a variável livre. X é a variável livre. Nós temos isso. Já deu para perceber como que se classificam, então, as EDOs. Outra coisa que a gente precisa definir é o que vem a ser a solução de uma EDO. Então, a solução da EDO vai ser a função que, ao substituir na EDO, a EDO se verifica. Então, essa solução ela pode ser explícita ou ela pode ser implícita. Ela vai ser explícita se você conseguir encontrar explicitamente quem é a função, ou ela vai ser implícita se ela tiver escondida numa equação, vamos dizer assim. E aí, você derivando implicitamente essa equação, substituindo na EDO, a EDO também se verifica. Então, vamos ver os dois tipos. Olha, soluções de uma EDO. Então, nós temos a solução explícita. Vamos fazer uma EDO e a gente mostra se uma determinada função é a solução ou não, para vocês verificarem como que a gente trabalha com essa função para verificar se ela é a solução ou não da equação diferencial. Vamos fazer então um exemplo. Olha, mostre que essa função aqui, x ao quadrado menos 1 sobre x, é uma solução explícita para a EDO y duas linhas menos 2 sobre x quadrado y igual a zero, e essa função aqui não é. Então, mostrar que uma é e que a outra não é. Não é. O que a gente vai fazer, então? Eu vou pegar a função, derivar e substituir na EDO. Então, a gente precisa da segunda derivada e da própria função. Tenho que fazer, então, φ de x é dado por x quadrado menos 1 sobre x, que é a mesma coisa que x quadrado menos x a menos 1. Se a gente derivar essa função, isso dá 2x mais x a menos 2. Se a gente derivar de novo, vai dar 2 menos 2x a menos 3, que é a mesma coisa que 2 menos 2 sobre x ao cubo. Aí eu vou substituir na EDO. Então, substitui, tem que se verificar na EDO. Ao substituir na EDO, a segunda derivada daquela função, então, 2 menos 2 sobre x ao cubo, 2 menos 2 sobre x ao cubo, menos, aí, 2 sobre x quadrado, menos 2 sobre
x² que multiplica y, ou seja, que multiplica a função que a gente está verificando se é a solução. Então, a função é x² menos 1 sobre x. x² menos 1 sobre x. Isso daqui tem que dar zero. Se acontecer isso, está verificado. Então, vamos ver. Nós temos 2 menos 2 sobre x². Aqui dá menos 2, né? Simplifica o x². Menos com menos vai dar mais 2 sobre x². Isso tem que ser zero. E a gente viu que é, né? Isso simplifica. Zero igual a zero, satisfaz a igualdade. Isso implica que φ de x é solução da EDO. E observa que ela vale para todo x que a φ estiver definida, né? Porque qualquer que foi o x aqui, a igualdade se verificou. Então, eu posso dizer ainda que ela é a solução da EDO no intervalo menos infinito. A nossa φ era x² menos 1 sobre x. Ela não está definida no zero. Então, em menos infinito, zero, união com zero mais infinito. Ela é a solução. Agora, a gente tem que mostrar que x² não é. Eu faço o mesmo raciocínio. Pego a função x², derivo da 3x², derivo de novo da 6x e aí substitui na EDO. Substitui na EDO. Então, o que acontecia? A segunda derivada da função, que no caso era 6x, aí menos 2 sobre x² vezes a função, que no caso era x², isso tem que ser zero. Nós temos aqui que 6x menos 2x é igual a zero. Nós temos, então, que 4x é igual a zero. Olha só, a igualdade ela não se verifica, ela só se verifica se o x for zero. Se o x for zero, a nossa φ de x é zero. Isso significa que a solução identicamente nula também é uma solução do problema, o que faz sentido. Olha, se você pegar a solução nula, derivar duas vezes, continua dando zero. Multiplicar por zero vai dar zero. Então, zero igual a zero se verifica. Mas x² para todo x, ou para um intervalo da reta, não se verifica. Então, o x² não é a solução da EDO. Tá? Daqui, logo, a função x² não é solução. Agora vamos ver um de solução implícita. Solução implícita. Então, mesma coisa, vamos pegar uma solução implícita, mostre que, pegar uma aqui, x mais y mais e elevado a xy igual a zero. Tá vendo? O y não está explicitamente em função de x, ele está aqui implícito na equação. Eu vou mostrar que essa solução é uma solução implícita para a seguinte EDO. Vou colocar na outra tela, que daí fica mais fácil, depois a gente precisa ficar voltando. 1 mais x é elevado a xy vezes y', mais 1 mais y é elevado a xy igual a zero.
A gente quer mostrar que essa solução é uma solução para aquela EDO. Vamos ver essa EDO aqui. Olha, essa EDO é de primeira ordem, não é linear, né, gente? Porque o y está aqui na exponencial, olha aqui também, então é de primeira ordem, não é linear. A função incógnita é y de x, x é a variável livre. Eu quero verificar se aquela equação é uma solução para essa EDO. O que que a gente faz? O que eu quero verificar se é a solução é essa igualdade aqui, e elevado a xy igual a zero. Então, como o y de x é a função incógnita, y está dependendo de x. X é a variável livre. A gente vai derivar implicitamente essa igualdade em relação a x. E elevado a xy é igual à derivada de zero em relação a x. E aí faz a derivada normalmente aqui. A derivada da soma, soma das derivadas, aqui usa a regra da cadeia, usa as propriedades de derivada. Então, derivada de x em relação a x dá 1, a derivada de y em relação a x é y', tá? Y depende de x, mais a derivada de e elevado a xy, eu vou usar a regra da cadeia. Dá e elevado a xy vezes a derivada desse produto aqui, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada de y em relação a x, que é y', é igual a derivada de zero em relação a x, é zero. E aí eu vou isolar o y' aqui. Então, eu tenho y', eu vou até repetir por enquanto, 1 mais y' mais y é elevado a xy, mais xy' é elevado a xy igual a zero. E a gente isola o y'. Y' vai ficar aqui 1 mais x é elevado a xy é igual, aqui vai dar menos 1 menos y é elevado a xy. Então, nós temos que, vou colocar aqui na frente, olha, nós temos que y' é igual a menos 1 menos y é elevado a xy sobre 1 mais x é elevado a xy. Aí você vai lá e substitui o y' na EDO. Então, substitui na EDO. E aí vai ficar da seguinte forma. 1 mais x é xy. A gente tem 1 mais x é xy vezes y', que é menos 1 menos y é xy. Então, menos 1 menos y é xy sobre 1 mais x é xy. 1 mais x é xy. Aí, mais 1 mais y é xy. Mais 1 mais y é xy. Isso tem que dar zero. Essa igualdade tem que se verificar. Olha o que acontece. Esse eu consigo simplificar com esse. Aí eu vou ter menos 1 mais 1 zerou, menos y é xy mais y é xy, zerou. Então, daqui nós temos que 0 é igual a zero, a igualdade se verifica, logo aquela equação é uma solução implícita para essa EDO. A solução y de x está implícita naquela igualdade ali. São esses tipos de soluções que a gente vai trabalhar. A solução ela pode aparecer de forma explícita ou ela pode aparecer de forma implícita na EDO.